Hoje eu sou o plano B aqui na casa, né? Então, o tema que ia ser desenvolvido pelo nosso palestrante tem como título Ofendidos e Ofensores, né? E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer, porque é um tema desenvolvido por ele. E o que eu poderia trazer em correlação a ele? E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos aqui nesse capítulo, agora sou eu que tenho que usar óculos, no capítulo 10, nós temos uma das bem-aventuranças que Jesus ele colocou, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Então, esse capítulo, ele vem falar de um tema que é muito difícil para muitos de nós. É um tema que para alguns é difícil aceitar, que é o perdão. Porque muitas vezes nós achamos, não, eu que fui injustiçada, por que eu tenho que perdoar? E outra, o que o perdão vai fazer por mim? Se eu perdoar, será que eu estou me mostrando que eu sou mais fraco que o outro? Né? Então, muitas pessoas, elas veem o perdão de uma forma, vamos dizer assim, negativa, né? E muitas vezes, levado pelo orgulho, a gente fala assim, não, eu não tenho que pegar e perdoar o que essa pessoa fez. Eu quero justiça, não é assim que falamos? Então, o perdão, para muitas pessoas, ela é difícil. Falar em perdão é uma atitude muito assim, delicada para muitas pessoas. A gente vê, por exemplo, né? Quantas pessoas que são traídas e falam assim, eu nunca vou perdoar. Eu não quero saber de perdão. Mas a outra pessoa, talvez, a gente não sabe por que ela fez, né? O que levou a fazer. Mas esse sentimento de não querer perdoar faz com que a gente paralise a nossa vida. Vamos lembrar que nós estamos num planeta bom, feliz, todos se ajudam, tem aquela lei, amar uns aos outros, né? Que vão encontrar a felicidade. É assim o nosso planeta? Todos nos respeitam e nós também respeitamos os outros? Então nós estamos aqui por uma condição especial que nós nos encontramos. Porque Deus, Ele é a sabedoria suprema. A doutrina espírita, ela sempre fala isso. E é mesmo, né? Porque aqui nós estamos nesse planeta por uma razão especial. E quando nós descobrimos e a nossa razão diz, está certo, é isso mesmo, nós entendemos a sabedoria de Deus. Nós estamos aqui nesse planeta pela nossa condição espiritual. Se nós fôssemos aquele ser, né, que tivéssemos totalmente a lei divina dentro de nós não estaríamos aqui. Aqui não é o nosso lugar. Mas, pelas nossas condições, aqui é a melhor escola. É aqui que nós vamos conseguir a nossa evolução espiritual. E é um momento difícil para a nossa evolução, porque muitas vezes, por falta de entendimento, falta de boa vontade, por aquilo que a doutrina cristã nos fala, né? Que nós precisamos aprender a respeitar, que nós precisamos a ter tolerância, nós muitas vezes temos dificuldades. E aí nós vimos os conflitos dentro da família, conflitos na sociedade, conflitos no mundo. E não é isso que nós estamos vendo hoje? Nas guerras, né? Nos países, os governos, eles querem fazer a vontade deles, né? Porque eles estão muitas vezes
sendo levados pelo poder, pela fortuna. Então, muitas vezes, eles não estão pensando naquelas pessoas mais necessitadas, mas estão pensando neles mesmos. É o orgulho falando. Por isso que colocamos que o orgulho é uma das chagas, é a mais dolorida que nós carregamos e precisamos tirar, né? Então aqui nós estamos, todos nós falamos que somos cristãos, não é? Porque de certa forma a nossa raiz é a Igreja Católica. Acho que a maioria aqui veio da religião católica, não é? Por séculos e séculos o catolicismo tem dominado. Mas será que o que os homens pregaram realmente demonstra o ensinamento do Cristo? Será que o que foi pregado pelos homens realmente reflete o que Jesus veio nos trazer? Nós vimos muitas perseguições, muitas mortes, muitas fogueiras. Onde está o amai-vos uns aos outros? Então aqui nós estamos estudando. Nós somos cristãos. Nós carregamos essa marca cristã. Se alguém vier perguntar para nós o que você é, automaticamente nós falamos cristão. Mas se alguém perguntar, você segue o que a doutrina fala? E aí, qual vai ser a nossa resposta? Não é? Então, sermos considerados cristãos significa que nós estamos seguindo uma doutrina que foi construída por um mestre. No nosso caso, quem é o nosso mestre? É Jesus. E ele diz que era para prejudicar o outro. Ele diz que é para dominar o outro. Ele diz que é para fazer o outro sofrer. Aquela pessoa que não faz parte do nosso grupo. Nós não vimos isso nos atos de Jesus. Muito pelo contrário. Ele mostrou como enfrentar, né, as maldades do mundo. Porque a característica do nosso mundo ainda é essa, é a maldade. O bem ainda está meio tímido para crescer. O bem ainda tem assim, não quer se aparecer. E muitas vezes, aquilo que deveríamos fazer de correto, nós ficamos afastados, falar, não, isso daí eu não vou me intrometer. Isso daí eu não quero saber. Sendo que a doutrina do Cristo diz, faça o bem ao outro, ajude o outro. Quando nós vemos a parábola do samaritano, o que Jesus veio falar para nós? Ajude aquele irmão caído. E muitas vezes nós não fazemos isso, porque nós falamos, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, eu nem conheço essa pessoa. Hoje, quando a gente vê os noticiários, nós estamos vendo muitas crises familiares. A maioria mora em apartamentos. Hoje, o mundo está caminhando para isso, morar em apartamentos, e as casas estão sumindo. E nós vemos os nossos vizinhos brigando. E a gente fala, não, isso daí é deles, não queremos saber. Mas depois nós ficamos sabendo que uma pessoa foi violentada, que uma criança ela foi machucada, e nós ficamos no nosso cantinho. Não é assim? Nós não vamos na ajuda porque a gente fala, não, isso não é comigo. Eu não vou me intrometer porque senão depois eu que vou levar, né, as consequências. Então fazer o bem muitas vezes, para nós ainda está muito tímido. Muitas vezes nós não temos coragem. Mas fazer a maldade nós temos forças. O que significa isso? Tem alguém falando mal de uma pessoa, eu estou lá e eu fortaleço, eu também começo a falar mal da pessoa.
eu faço fofoca, né? Eu rebaixo a pessoa. Olha como o mal ainda está muito fácil em nós. Então aqui nós somos conhecidos como cristãos. Pior ainda, nós falamos que somos espíritas também, né? Tem essa. E o que é ser espírita? Como é que nós queremos ser conhecidos lá fora? Como pessoas que seguem o Cristo, como pessoas que vivenciam a doutrina cristã, como pessoas que estão se esforçando para se tornar cristãos. É isso que a doutrina espírita espera de cada um que frequenta a doutrina. É fazer esse esforço, esse sacrifício dessa mudança, né? Então aqui, o papel do cristão é essa, né? É nós sermos conhecidos por aquelas bem-aventuranças. Nós temos a doçura, benignidade, humildade. Muito mais que isso, falando do tema ofendidos e ofensores. E nós temos a misericórdia. Misericórdia é uma das maiores virtudes que nós conhecemos, porque ela pertence a Deus. O que é ser misericordioso? É nós termos empatia pela dor do outro. É nós pegarmos e estarmos juntos. É olharmos diferente para a situação da pessoa. E não vir o julgamento, mas chegar e falar, essa pessoa está num momento diferenciado. Eu preciso saber e conseguir encontrar o meio de ajudar essa pessoa a conseguir a lucidez. É estar junto no momento da dor da pessoa. Não é ficar falando, olha, por que você não fez isso, não fez aquilo? Se eu fosse você, não teria feito isso. Tá certo, ela não é eu. Ela reagiu do jeito dela. Então, estar ao lado da pessoa, na dor, é estar junto sem falar nada. Mas mostrar para a pessoa, eu estou aqui. Não se sinta sozinho, né? Então, aqui a gente vê que a misericórdia, realmente, na sua maior pureza, sem levar em conta as imperfeições humanas, ela é uma coisa divina. E aquela pessoa que está caminhando, está se esforçando para conseguir despertar em si essa misericórdia, ela está num caminho muito bom. Ela está no caminho da felicidade. Então aqui nós vamos ver que Jesus, ele sabe perdoar. O perdão, ela faz parte das almas elevadas, não na nossa parte. Nós falamos, olha, vamos começar a aprender o que é perdão? Vamos desculpar a pessoa, vamos esquecer. Mas isso é o começo. O perdão, ela é uma evolução muito maior do desculpar, do esquecer. O perdão, ela pertence a espíritos muito elevados, muito, muito. Nós vemos, por exemplo, Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é um espírito celestial, um espírito puro. Quantas coisas que o povo, a humanidade fez para tentar expulsá-los. As sombras da humanidade não queriam ele. Fizeram de tudo para se tornarem, como se diz, pedra de tropeço. Então nós vemos os fariseus toda hora tentando Jesus. Nós vemos pessoas toda hora tentando, trair Jesus, fazer com que ele se perca no mundo, que as pessoas percam a fé nele. Mas Jesus, ele nunca criticou essas pessoas, jamais. Ele estava perto daquelas pessoas que para muitos da sociedade eram pecadoras, deveriam ser banidos da sociedade.
pessoas leprosas. Mas Jesus foi ao encontro deles. Foi ao encontro deles, ajudou, falava, vá, não peque mais. Olha, você está curado agora. Volte para a sociedade e viva. Continue a sua caminhada. Espírito elevado faz isso. Ele não nega as pessoas. Então vieram pessoas mais inteligentes, né? Mais cultas. E nós vemos que Jesus atendia certas pessoas. Por exemplo, Nicodemos, que estava em dúvida, como é que eu vou conseguir entrar no reino dos céus? Ele que era estudioso, e ele queria ser encontrado com Jesus à noite, sem que ninguém o visse. O que Jesus fez? Ele simplesmente respeitou essa vontade dele. Ele viu que a pessoa ainda não estava em condições de se expor perante aos seus colegas e respeitou para tirar a dúvida dele. Ele fez isso no canto, né? E nós ficamos sabendo porque foi colocado, registrado na Bíblia. Então Jesus, ele respeitou a condição. E aqui, então, essa situação, nós estamos vendo quando ele quando Pedro, né, chega e fala assim, Senhor, quando eu for agredido, quando eu for ofendido, o que eu vou fazer? O que o Senhor diz para eu fazer? Né? Uma orientação. E aí Jesus fala, Pedro, você tem que perdoar. Ilimitadamente. Infinitamente. Por quê? Porque nós não sabemos como é que é a pessoa. Todos nós temos uma limitação de conhecimento, de atitude. Tem coisas que nós não conseguimos, nós sabemos que é o certo a fazer, mas temos dificuldades, temos vergonha, nós temos, vamos dizer assim, né? Eu não quero me mostrar para a pessoa que eu sou assim, assado, que eu tô me tornando humilde, eu tô pedindo para ela. O que é isso? Não é orgulho? Né? Eu não quero lá mostrar para a pessoa. Mas Jesus, ele fala, vá, peça perdão infinitamente. Perdoe o outro infinitamente. Porque nós estamos aqui para aprender. O aprendizado é natural, nós erramos. Por exemplo, nós temos um caderno, nós temos que fazer uma continha, né? As crianças fazem isso, temos uma conta de somar, dividir. Nós erramos a conta. O que a professora fala? Apague, tente fazer de novo, não é? Então, esse exercício nós sempre vamos fazer. Nós estaremos errando. É no erro que nós vamos saber como é que eu devo fazer. Teoria é uma coisa. Nós podemos aprender o que é certo e errado. Mas a prática é difícil. Porque muitas vezes nós estamos numa situação e aquele é o momento de nós colocarmos o que aprendemos. E o que acontece? Aquele automatismo. Aí depois você fica, putz, eu errei. Não era para eu fazer assim. Mas já foi, né? Aí eu falo assim, Deus, me deu uma outra oportunidade. Não é assim? Então aqui, Jesus, ele diz, né? Para que nós perdoemos 70 vezes, 7 vezes. Ele fala por simbolismo, mas a doutrina espírita, ele fala o que significa esse simbolismo. Tem que perdoar sempre. Não existe exceção, é sempre. Não é para avaliar se a situação merece ser perdoada ou não. Não importa. Tem que perdoar, né?
Então aqui, Jesus ele dá essa orientação, mas em que outro local ele também dá essa orientação? Quando os apóstolos pedem, Senhor, ensina-nos a orar, como é que eu devo me dirigir a Deus? E aí Jesus ele traz o quê? O Pai Nosso. O Pai Nosso, ele diz assim, né? Nós pedimos a Deus, perdoa as nossas faltas. Mas também tem uma continuação nessa frase, que muitas pessoas esquecem. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Será que nós perdoamos mesmo? Né? Então, aqui nós estamos vendo uma condição. Por que é necessário perdoar? Nós estamos aqui. O Evangelho todo fala isso. Por que é necessário perdoar? Porque há uma lei divina, Deus não precisa fazer nada. Há uma lei que impera nesse mundo. É a lei de causa e efeito. Vocês já ouviram falar dessa lei? Aquilo que eu faço é o que eu vou receber. Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Né? Então aqui nós estamos vendo o perdão é aquela semente que nós temos que plantar, porque lá na frente nós vamos colher muitas dores. Quantas vezes nós vemos, por exemplo, eu vejo que Hollywood ela é muito feliz nesse sentido. Quando eles criam aqueles roteiros, aqueles dramas, quantas pessoas que não se perdoaram e elas vão carregando isso na vida. E a vida delas é feliz? E a gente vê que não. Muitas vezes não. Quando a gente vê o transcorrer do drama, né, as situações, nós estamos vendo que muitas vezes elas param de crescer. Elas param de caminhar. Porque elas ficam paradas nessa dor. Então, o perdão é como se fosse um detergente. Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, né, guardam essa dor perante o pai, perante a mãe, que é o que mais ocorre, né? Que a gente vê nesses dramas. E no final elas vão carregando essa revolta, essa dor. E como é que fica a vida delas no final? E é claro, muito feliz, né, dos roteiristas, nós vemos a reconciliação. Então a reconciliação é uma atitude de perdão. A reconciliação não é simplesmente falar, me perdoe, você também me perdoe. Não é palavras. A reconciliação, ela tem vamos dizer assim, ela tem um sentido muito profundo. A reconciliação é nós enxergarmos no outro o Filho de Deus. A reconciliação é enxergarmos no outro que ele teve as limitações, ele teve aquelas atitudes, por causa da condição espiritual que o outro se encontrava. Mas também é o outro enxergar que eu também tenho essas limitações. E eu estou pedindo para ele, olhe para mim, eu também tenho dificuldade em entender certas coisas. Eu também tenho muitas coisas que eu não consigo aceitar. Eu peço que você me entenda. E o outro fala, eu te entendo, eu sei como é que é. Então a reconciliação é isso, é o entendimento, né, da situação, é o entendimento, né, da condição humana que nós nos encontramos aqui. E com isso há o perdão. Por isso que muitas vezes nós vemos, né, nesses filmes, que a reconciliação, ela acontece quando as pessoas estão com uma certa idade, não é assim? E normalmente a idade,
a gente olha como símbolo da sabedoria. O que é sabedoria? É você pegar, colocar na sua vida diária tudo aquilo que você aprendeu. Infelizmente, a nossa vida ainda não é de tanta sabedoria, né? Muitas vezes ainda fala, não, eu estou certo, você está errado. É isso que ainda impera em nós. Mas que a gente não espere chegar à idade da velhice para entendermos isso. Que a gente possa entender agora. Porque estar no caminho do perdão, do perdoar, significa conseguirmos a felicidade para nós. Porque não é isso que nós queremos, felicidade, né? Então, a gente ir em busca do entendimento do perdão, em busca dessa coisa de você pegar e saber perdoar, é um sinal de que nós estamos em busca da felicidade. Por isso que aqui fala, bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que sabem perdoar. Bem-aventurados aqueles que dão a mão e erguem a pessoa. Bem-aventurados aqueles que pegam e não olham as imperfeições, os erros da pessoa, mas perdoa e ajuda essa pessoa, né? Aqui, já está quase na hora, né? Eu gostaria de trazer, e se foi trazido pelo livro Evangelho segundo o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que ele vem falar. O que é perdoar? Perdoar é reconsiderar a atitude do outro. Reconsiderar é não pegar pelo nosso primeiro julgamento, pelo nosso primeiro olhar, porque nós também temos ainda muitas imperfeições. Mas é você olhar de uma forma diferente, uma forma mais positiva. Então, quando nós reconsideramos a atitude do outro, é claro que nós também teremos um comportamento diferente. Então, por exemplo, quando nós brigamos com o outro, tem muitas pessoas que pegam e o que fazem? Eles pegam, em vez de ir lá, junto com a pessoa, e falar, vamos acertar aqui as nossas diferenças, colocar os pingos nos is, né? Como fala, né? Tentar enxergar o que aconteceu. O que faz? Tem muitas pessoas que falam para os outros, mas Jesus, o que ele faz? Ele diz assim, olha, resolvam o problema entre vocês, não envolvam uma terceira pessoa, não fique chamando os outros, o problema é de vocês dois, é por conta do entendimento de vocês que vocês se desentenderam, né? Então, por que a terceira pessoa não envolve? Vamos lembrar? Será que essa terceira pessoa é tão assim perfeita? Será que essa pessoa já tem a sabedoria da vida? Será que essa pessoa já realmente está com a lei divina dentro de nós? Ou ela também tem seus orgulhos, seus vícios? Ela tem um modo de ver? Essa terceira pessoa pode atrapalhar no entendimento. Por isso que Jesus fala, vá na intimidade, se afasta, converse vocês dois. E se entendam, se abram, né? Cada um se abra, olha, eu fiz isso porque eu senti isso quando você falou isso e eu não gostei disso, não sei o quê. É para pôr tudo às claras, né? Terceira pessoa jamais, terceira, quarta, jamais. Porque essa terceira, quarta pode tomar um lado, né? Pode pegar, defender um, atacar outro. Porque essa terceira pessoa também, ela está no aprendizado da vida. Então, nós precisamos aprender a reconsiderar
a atitude do outro. Outra coisa, nós temos que compreender o outro e seus dramas íntimos. Será que nós sabemos os dramas de todas as pessoas? E na nossa família? A gente acha que conhece porque nós vimos ela crescer, conviveu, né? Mas será que nós sabemos exatamente como é essa pessoa? Vamos lembrar que ela é um espírito que já veio de outras vidas, teve outras experiências, outras convivências. O que foi que ela construiu para o seu interior, né? E ela vai pegar e continuar expressando isso aqui nessa reencarnação. Aí a gente fala, meu irmão é estranho, meu pai não me entende. A gente fica falando essas coisas, né? As mães, por exemplo. Nossa, todas essas crianças, meus filhos nasceram da mesma barriga, né? E receberam a mesma educação. Como que ele fez isso? Como é que o outro faz aquilo, né? Como é que esse outro entrou nessa situação? Mas é o entendimento de que nós só demos o corpo, mas o ser interior, esse foi dado por Deus. E ele se reconstruiu durante várias vidas, né? Então aqui não importa se é dentro da família, mesmo entre os amigos, nós vamos encontrar. Quem de nós realmente coloca o nosso interior para as outras pessoas? Fala, olha, eu sou assim, eu não consigo ver uma coisa assim, eu reajo quando eu sou assim, não é? Então, muitas vezes, principalmente pessoas muito quietas, a gente nunca sabe o que essa pessoa está pensando. Mas nós pegamos e julgamos pela nossa experiência. Está errado isso. Por isso que dá muito problema, né? Muitas ofensas. Então nós temos que reconsiderar a atitude, nós temos que compreender o outro e seus dramas íntimos. É mais fácil, né? Se eu estivesse no lugar do outro, será que eu não faria a mesma coisa? É isso que Jesus vem falar. E aí diz assim, também se perceber, né, que nós também vivemos dramas semelhantes. Cada um de nós temos uma história de vida. Cada um de nós temos o controle e o descontrole das nossas emoções. Talvez eu não ligue, eu seja mais frio perante o problema do outro, mas o outro não. O outro não pode ver a pessoa triste que está tentando ajudar, está tentando abraçar. Muitas vezes cuidar do problema do outro. Vocês viram quantas diferenças? Isso daí é para nós pensarmos, como é que eu sou? Né? De acordo com o que eu sou, onde que eu preciso rever, tá? Então, nós todos temos esses dramas íntimos. E também, é claro, né, o mais importante, quando nós cometemos o erro, a nossa consciência grita. E ela só para de gritar quando nós pedimos o perdão para o outro. Quando nós conseguimos o perdão do outro. Aí a nossa consciência, ela fica mais leve, ela fica melhor. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, que no mundo que nós vivemos, no planeta que nós vivemos, que a doutrina fala que é um planeta de resgate, é um planeta para provar as nossas virtudes, né? Nós sempre vamos encontrar pessoas que ainda não estão totalmente com a doutrina cristã dentro de si na sua vivência. Então é natural nós pegarmos, sermos ofendidos, é natural nós também ofendermos, mas estamos aqui para aprender, para ouvir, né?
Então, a lição de hoje, não vamos deixar a doutrina do Cristo somente na nossa mente, mas sim colocar na nossa vivência, porque é somente pela prática que nós vamos conseguir ser bem-aventurados, né? É essa a mensagem de hoje. Muita paz a todos.